Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. Dessa vez eu quero falar sobre cultura de paz, né? Nós tivemos aí a morte de Charles Kirk, que é uma coisa que está na mídia, que está chamando muita atenção, tocando o mundo de uma forma geral, né? Essa questão da violência, essa questão da discriminação, da questão da ideologia, né? Ou seja, se você pensar diferente, as pessoas já lhe perseguem. As pessoas querem lhe cancelar, querem lhe eliminar, né? Isso aí é uma ação espiritual do mal que tem dominado as pessoas, justamente as pessoas de esquerda, né? Predominantemente de esquerda. E isso aí a gente tem que combater, tem que falar e tem que rejeitar, não é? E denunciar, é certo? Para que tudo isso não venha não se repetir, né? Porque a gente sabe que não é o correto, não é o certo, sabe? Porque quando a gente está com o nosso coração, né, envolvido com ódio, isso não. Eles falam de amor, mas a gente sabe que o amor é algo que não existe, não é? Então vivemos em dia que a intolerância tem tomado conta do mundo, teologias, né? Ou seja, você tem que pensar igual ao outro. Se você não pensa igual ao outro, você já é discriminado e eles começam a usar termos pejorativos, né? Contra você, chamando você disso, daquilo, outro, etc, etc, né? E isso é algo terrível, é uma divisão, é isso mesmo. Disseminação de ódio, de violência, sabe? Entre, muitas vezes, não só nessa questão ideológica, mas isso vai para a família, vai para a sociedade de uma forma geral, né? Mas será que essa é a vontade de Deus? A palavra nos ensina que fomos chamados para viver uma cultura de paz, né? Essa cultura de ódio, de violência, ela é uma cultura do diabo, do cão, do Satanás. E geralmente quem entra nessa cultura são pessoas que estão com uma influência demoníaca, né? Estão sendo influenciadas. Isso significa que nós temos que aprender a conviver com quem pensa diferente, pessoal. Entendeu? Infelizmente essa é a grande realidade. Respeitar a opinião do próximo, mesmo quando não concordamos. E, acima de tudo, reconhecer que somos todos iguais diante do Criador. Ou seja, nós temos que ter maturidade. Não é pelo fato de eu ser de direita, que você que é de esquerda vai estar me odiando, sabe? Entende o que eu estou querendo? Não é pelo fato de você ser de esquerda, que eu sou de direita, que eu vou lhe odiar, sabe? De desejar o mal. Isso aí não está correto, isso aí está errado, sabe? Acima de tudo, nós devemos reconhecer que somos todos iguais. O evangelho, que a gente fala de evangelho, que vocês não gostam de evangelho, não gostam de Deus, fala de Deus de boca para fora, mas eu estou dizendo que o evangelho é o princípio, né? É a base, sabe, da família, da sociedade e de uma vida espiritual, para que a gente não possa ser influenciado por essas ideologias marxistas, leninistas, stalinistas, coisas assim desse tipo, lamarquistas, sabe? Enfim, muitos outros aí, sabe? Os malucos que nada fizeram pela humanidade a não ser destruir a humanidade, né? Sabe? Reconhecer que somos todos, sabe? Filhos de um só Pai, de um só Criador, sabe? Nem todos são filhos, claro, mas todos são criaturas. A origem é Deus, em relação a toda a humanidade. O Evangelho nos mostra que a verdadeira paz não vem de partidos, de governos, entende? Mas do Príncipe da Paz, Jesus Cristo. Quando entendemos isso, somos desafiados a não alimentar a cultura de ódio, mas a sermos pacificadores, luz em meio às trevas, exemplo para o mundo que tanto precisa de reconciliação. A cultura de paz é mais do que um discurso, é um estilo de vida que deve começar em mim, em você e, enfim, passado para frente. Assim como a cultura do ódio passa para os jovens, né, que as universidades, faculdades no mundo todo estão influenciando o jovem, porque o jovem não tem ainda uma personalidade formada, um pensamento formado, então ali é a massa de manobra, né? Ou seja, eles fazem deles massa de manobra, como diz assim, na linguagem popular, eles fazem a cabeça, eles têm uma facilidade de fazer a cabeça do jovem terrivelmente. Você manda um filho seu para a universidade, feliz da vida, mas não dá 3 meses, você já vai observar que se ele não tiver realmente fundamentos, sabe, tiver um caráter já formado, lá o caráter dele vai ser formado da forma errada, sabe?
Então muitos mudam, muitos começam a mudar logo no primeiro mês, para ser sincero. E você vai percebendo ao decorrer do tempo. A mudança é abrupta, né? Entendeu? É isso aí, sabe, pessoal? Em primeiro lugar, a paz como fundamento, certo? A história nos mostra que impérios ruíram não apenas pela força do inimigo externo, mas pela incapacidade de seus cidadãos conviverem em paz, sabe? Hoje, quando a esquerda e a direita se enfrentam como se fossem exércitos em guerra, esquecemos que uma nação só se ergue quando sua base é sólida. Essa base não está em ideologias, mas em princípios eternos. A Bíblia nos lembra, pessoal, que a paz não é uma concessão política, é uma herança divina. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. João 14, 27. Então, todo líder tem uma influência sobre aquela nação. E o líder, quando ele, usa aquelas narrativas, aqueles discursos, semeando ódio, geralmente os seus, adeptos ou seguidores, coisas assim desse tipo, eles vão também, como se diz, ser influenciados, né? Por quê? Porque estão sendo influenciados? Porque alguém está ali justamente incitando o ódio de uma forma ou de outra. Muitas vezes aquela pessoa está falando e está ali justamente injetando. Em segundo lugar, o respeito às diferenças é um sinal de maturidade, né? Quando a gente respeita o outro, ninguém pode mudar ninguém, pessoal. Se as pessoas optaram por aquela questão, por aquela ideologia, né? A gente tem que respeitar. Não podemos justamente manipular as pessoas, Nós temos que respeitar o outro. Se o outro quer aquela opção sexual, o problema é dele, então, que ele tem aquela opção sexual. Se o outro não quer ir para o céu, é uma decisão dele, então deixa, Agora nós, como filhos de Deus, cara, temos que ser sal, luz da terra e levar a palavra, Falar a palavra. Enquanto podemos falar a palavra e quando não pudermos, nós vamos ter que levar também a palavra para as pessoas, para que as pessoas elas tenham esclarecimento, porque as pessoas estão no mundo cegas, Tá tutubiando, como diz a história, não sabe nem discernir a mão direita da esquerda, porque a Bíblia usa esse termo que é para justamente descrever as pessoas que elas decidem pelo mal porque não estão mais discernindo, que elas estão dominadas, né? Ou seja, aí o que acontece é que a ideologia se tornou uma religião para a vida delas. Ou seja, quando a pessoa passa a matar o próximo, defendendo uma ideologia, porque aquilo já não é mais uma ideologia, é uma religião, né? Uma sociedade que não sabe conviver com opiniões divergentes está condenada à bárbara. A democracia não se sustenta pelo grito mais alto, mas pela capacidade de escutar e reconhecer no outro um ser humano digno. O cristão, como sal da terra, tem missão de mostrar ao mundo, pessoal, que é possível discordar sem ferir o outro, sem destruir o outro, Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 18, né? Ter paz com todos os homens. A igualdade, em terceiro lugar, a igualdade rompe, Que rompe muros. A cultura da paz nasce quando compreendemos que ninguém é superior ao outro por causa de sua classe, ou posição, ou ideologia política. O Evangelho destrói muros de separação, lembrando-nos que em Cristo todos somos iguais. Uma sociedade só alcança a justiça verdadeira quando essa visão se torna prática. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28, É a unidade. É difícil a unidade numa sociedade? Sim, é difícil. E vamos chegar a uma unidade? Sim, mais ou menos. Por quê? Porque, como diz, tem que apanhar para aprender, bater cabeça para aprender, Não é fácil você aprender as coisas, entende? Corretas. É mais fácil você aprender as coisas erradas do que as coisas certas. Tanto é que o líder dessa nação que disse que se você é melhor você mentir, porque o povo acredita mais na mentira do que na verdade. O principado da mentira e da corrupção foi instaurado no país. Então a gente não vai mudar assim do dia para a noite, Porque ali é um governo. E esse governo para cair só com oração e jejum.
Não vai cair de outro jeito, discutindo, brigando, com violência, não vai cair. Esse governo do mal, ele só vai cair quando a gente botar os joelhos no chão, orar, fazer vigílias, clamar, se humilhar diante de Deus. Aí esse governo vai cair. Mas enquanto não, ele fica aí predominando sempre, né? Quem sabe Deus não vai permitir que o Brasil seja socialista, sabe? Na verdade, essa palavra socialista é para enganar os bestas no século XXI. Porque isso aí é comunismo mesmo, sabe? Tirar a liberdade das pessoas, sabe? Como a gente vê aí, hoje mesmo, né? A rádio, Jovem Pan foi intimada para justamente ser cancelada a sua concessão como comunicadora, né? Ou seja, aí a gente vê. Aí depois vem o quê? Vem justamente para o lado dos cristãos, incluindo aí, claro, os católicos. Por quê? Porque se Deus quiser permitir a perseguição, Ele vai permitir. E ninguém vai fazer nada, nem político, nem ninguém. Ninguém vai resolver esse problema, sabe? Se Deus quiser dar uma lição na nação, Deus vai permitir, entendeu? Como permitiu em outras nações do mundo, sabe? Inclusive em relação ao povo de Israel. Quando o povo de Israel saía do alinhamento com Deus, Deus permitia que outras nações, outras ideologias se levantassem, o povo padecia, sofria, que só sovaco de aleijado, entendeu? Batia a cabeça. Depois de muitos anos é que o povo se arrependia, se conscientizava, Deus levantava outro rei para combater aquele reino, o povo era liberto, voltava para sua terra, glorificando, e aí vamos servir a Deus, né, pessoal? Entendem? Então é isso. É isso aí, o pacificador, ele é um agente de transformação, sabe? Em quarto lugar, o pacificador é um agente transformador, sabe? Em um mundo inflamado por discursos de ódio, quem escolhe pacificar não é fraco, mas forte. E aqui eu quero parafrasear, parece que a gente está mais sendo influenciado pelo mundo do que influenciando o mundo, é a grande realidade, sabe? Ou seja, na verdade, quando Jesus disse que nós temos que ser o sal da terra e luz do mundo, ele está falando aí de influência, entendeu? É isso mesmo. Quem escolhe pacificar não é fraco, mas forte. O pacificador não é omisso, ele é construtor. Ele não foge do debate, mas transforma um ambiente onde pisa. A Bíblia chama de filhos de Deus aqueles que decidem ser arquitetos da reconciliação. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9, entende? E em quinto lugar, pessoal, a responsabilidade é individual, sabe? Então, a paz não começa em tratados internacionais. Não, senhor, não tem aquele prêmio Nobel da Paz. Mas eu pergunto, o país que aquela pessoa está, que recebeu aqui, está em paz? Está em guerra, sabe? Por quê? Porque quem tem que ser transformado é o coração do homem, entende? Cada palavra que proferimos, cada atitude que tomamos, cada reação diante de um conflito é uma semente. Se semearmos ódio, colheremos violência. Se semearmos paz, deixaremos para as próximas gerações um legado de esperança. A palavra diz em 1 Pedro 3:11, aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Ou seja, a gente tem que se apartar de coisa ruim, né, pessoal? Do mal, né? Não se misturar com ele, sabe? Mas procurar seguir o bem e a paz. E é isso que Deus tem para nossas vidas, tá certo, pessoal? Então, se a humanidade, ela deseja sobreviver, precisa aprender a viver em paz. Não há futuro sustentável quando irmãos se devoram em nome de bandeiras. O cristão é chamado a ser luz em meio a essa escuridão. Nossa missão é clara: cultivar a paz, respeitar as diferenças e lembrar que diante de Deus somos todos iguais. Este é o caminho que não apenas constrói uma nação, mas que prepara a humanidade para o reino que está por vir. Sabe, pessoal? Então é isso, vamos caminhando e vamos promover a paz aonde nós estivermos, porque Deus é um Deus de paz e esmagará em breve Satanás debaixo dos nossos pés. Vou ficando por aqui, beijo no coração de vocês e a gente se vê.